Olá, colegas fisioterapeutas, público em geral que está nos assistindo aqui. Nós temos uma série de vídeos aqui falando sobre a dor lombar, né? Nós já afirmamos em outra oportunidade que uma das grandes fontes de dor na coluna vertebral são, né, no caso, as facetas vertebrais, né? A literatura chega a trazer aí algo em torno de 41% das condições clínicas lombares proveniente das facetas. E para você que está nos assistindo, a gente tem que separar bem as coisas. Quando você tem uma faceta muito inflamada, os ajustes quiropráticos, osteopáticos, eles vão deixar a desejar até um certo ponto. Eles melhoram essas condições clínicas, mas ela não é duradoura. Em alguns casos, que tem uma inflamação importante, um desgaste importante da faceta, nós já falamos aqui, e eu vou deixar aqui o card do vídeo para você dar uma olhadinha. É muito importante que você veja a síndrome facetária numa outra oportunidade que nós falamos. Mas hoje eu estou chamando a atenção aqui da parte mais anatômica e de como os fisioterapeutas podem fazer procedimentos para melhorar a condição clínica dessas facetas. Nós já falamos no outro vídeo sobre as aplicações injetáveis na faceta articular. Mas tem um detalhe que eu não posso deixar de falar, complementando inclusive aquele vídeo, o vídeo anterior que nós fizemos. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui na anatomia, você está vendo lá na tela, vamos aumentar aqui de tamanho, nós temos uma estrutura muito importante que é a inervação facetária. Mas como que ela funciona? Eu vou pegar uma cor aqui para pintar por cima para a gente entender. Então, peguei aqui o azul. Então, as raízes nervosas estão saindo aqui, ó. Nós temos aqui a raiz anterior, né? E nós temos essa raiz aqui, ó, esse ramo posterior. O que acontece? Esse ramo posterior possui algumas ramificações. Eu estou pintando elas aqui para vocês entenderem. Então, esses ramos, eles vão inervar. Eu tenho 3 ramos principais aqui, ó. Então, eu tenho o ramo lateral, o ramo mediano e o medial. Esse ramo medial é um dos mais importantes, porque ele inerva justamente a faceta articular. Então, se você olhar aqui, ó, nessa outra imagem, esse ramo, né, que é o ramo medial, ele passa o que a gente chama no pescoço da faceta. Então, a faceta ela está aqui, ó. Vou pintar aqui para você. E ela passa, esse ramo, ele passa bem, vou pintar de outra cor aqui para diferenciar, ele passa bem no pescoço. Isso faz com que no procedimento injetável, eu posso direcionar a minha agulha para as facetas e também para esse ramo. Porque como ele inerva a faceta, eu posso ter uma melhora aí substancial do sintoma doloroso. Eu vou achar uma outra imagem aqui e eu vou mostrar para vocês também de uma outra visão anatômica. Então, é importante que a gente tenha essa visão aqui, ó. Então, aqui só que mudou um pouquinho, porque o corpo vertebral está aqui para frente, né? Então, eu tenho aqui o ramo medial. Eu vou pintar aqui de outra cor. Vou aumentar aqui. Vamos pegar essa tinta verde aqui mesmo, ó. Então, aqui está o ramo medial, né, pessoal? Estou pintando aqui. E como você viu que ele passa lá no pescoço da faceta, então é importante que durante a aplicação que a gente realiza, a gente faça também a técnica injetável nesta região. Vamos voltar lá naquela outra parte anatômica? Por isso que é importante, quando a gente faz a aplicação aqui, a gente observe esta região, né, que passa o ramo medial, para que a gente faça também a abordagem
aqui nesse sítio de aplicação. Então é muito importante a gente ter essa visão, os fisioterapeutas que estão aqui me assistindo. Então, esta visão tridimensional, ela é muito importante para a gente entender. Aquela mesma imagem aqui, ó, porque a gente sabe que uma faceta hipertrofiada, né, como a gente está vendo aqui, ó, ela pode pressionar a raiz nervosa. Isso, quando tem uma lesão artrósica, é mais complicado. Mas quando ela está edemaciada, a cápsula, e aí nós injetando algo aqui dentro, a gente diminui esse volume, né, e diminui a compressão na raiz. E a articulação facetária, pessoal, ela é igual um joelho. Se a gente utiliza um corticosteroide, a gente diminui aquele inchaço articular e, consequentemente, diminui a pressão sobre a raiz. Você vê que a raiz, sofrendo muito aqui, a pessoa, além de ter dor lombar, ela pode ter uma dor ciática. Então, é muito importante que o colega fisioterapeuta tenha essa visão, né? Nós falamos aqui a importância de você fazer analgesia da faceta articular. Você vê aqui nessa imagem, olha, uma faceta totalmente inflamada, né? E desse lado, uma visão posterior, como que é a imagem de uma faceta inflamada. Vamos pegar uma outra imagem aqui para mostrar a diferença de uma faceta saudável. Olha que essa faceta aqui, ela é saudável, não está mostrando nenhum desgaste e nenhum aumento de volume. Ao contrário daquela outra que você viu agora, né? Então ela tem uma inflamação e isso gera dor lombar principalmente, e se ela ficar muito hipertrofiada por osteófito ou pelo próprio edema, ela pode comprimir a raiz nervosa. Vou mostrar uma outra imagem aqui que eu também achei interessante, que vai ilustrar bem aqui o nosso tratamento. Principalmente aí para os colegas fisioterapeutas e injetores. Então aqui essa imagem, ela mostra uma faceta hipertrofiada, né? Então você vê que a raiz nervosa ela vai estar passando por aqui, e você vê, olha o tamanho dessa faceta aqui, ó, em comparação com essa daqui, ó, bem menor, né? Então essa hipertrofia facetária pode ser fonte de uma compressão sobre os nervos que estão passando aqui. Então é muito importante a gente ter em mente, dentro do protocolo do profissional, também fazer a técnica injetável na faceta, que é mais ou menos isso daqui, ó. A gente faz a injeção na faceta, né? Se conseguir levar lá dentro, melhor ainda, mas nem sempre é possível. E também desviar um pouquinho essa agulha aqui para o pescoço da faceta, aonde nós vamos atingir o ramo medial e, consequentemente, uma boa melhora da sintomatologia do paciente. Não é difícil a gente observar isso pelo ultrassom, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver aqui principalmente que quando colocado o transdutor dessa forma aqui, transversalmente, nós temos aqui uma boa imagem da faceta e aqui já o processo transverso. Então, o meu foco tem que ser aqui na faceta, e eu posso vir aqui no pescoço da faceta, eu consigo atingir o ramo dorsal na ramificação lateral. Aqui, essa imagem aqui eu acabei de mostrar, né? Então é muito importante a gente sempre estar olhando essa imagem e entendendo que no pescocinho da faceta aqui passa o ramo medial. Aqui uma outra imagem, injetando a faceta, e se eu trouxer a agulha um pouquinho para cá, eu pego o ramo medial. Aliás, isso daqui já é uma aplicação no ramo medial. Pode ver que ela não está vindo aqui dentro da faceta, está vindo aqui um pouquinho mais lateral, né? Pegando o pescoço. E aqui mostra bem evidente, né? A faceta vai estar aqui e o ramo medial passando bem no pescocinho da faceta.
Então, para os colegas fisioterapeutas, eu acredito que isso daqui é um diferencial muito importante para o fisioterapeuta. Eu queria chamar a atenção também que aqueles pacientes que têm síndrome facetária, bilateral, têm dores importantes, um desgaste importante, e se você injetou a faceta e não consegue obter a melhora, existe uma outra saída, que é você fazer a aplicação no plano paravertebral, uma técnica analgésica no plano paravertebral. Eu tenho aqui uma imagem, eu vou ter que voltar aqui nas minhas imagens, para a gente achar essa imagem aqui. Ó. Acho que apareceu lá na tela. Então, o que essa imagem ela está nos mostrando? Aqui, ó, no caso, é uma coluna torácica, tá? Mas vamos pensar nisso daqui na coluna lombar, que a gente está falando de dor lombar, né? Essa região aqui na coluna torácica é o processo transverso e aqui é a costela. Mas vamos retirar a costela e imaginar que só o processo transverso. Os colegas fisioterapeutas sabem que quando a gente coloca o ultrassom na região dos processos transversos, a gente vai observar aquela imagem bem característica do tridente, né? Eu já vou mostrar para vocês. O que fala essa aplicação no plano espinhal, que também é conhecido como bloqueio do plano espinhal? Nós não fazemos bloqueio, nós fazemos analgesia do plano espinhal. O objetivo é trazer essa agulha sobre o processo transverso, como você está vendo aqui, e sobre o processo transverso, esse líquido ele vai banhar o ligamento intertransversário e vai migrar para a parte interna da coluna, fazendo uma analgesia multissegmentar. O que ele faz multissegmentar? Você vê aqui nessa imagem que esse líquido ele vai migrar, isso já foi testado em cadáver, tá? Quando fizeram a injeção aqui no cadáver, e depois de um tempo fizeram a dissecação e viram que tinha o líquido injetado, que ele foi banhado, né, com azul de metileno, e o azul de metileno banhou essa região. E pasmem vocês, esse líquido ele também banha a região infrajacente. Então, você jogar um medicamento aqui no processo transverso, e de forma que você vê essa dilatação, você vai ter uma analgesia multissegmentar. E o que a gente injeta aqui? Pessoal, essa região, como é muito vascularizada, é mais seguro para os fisioterapeutas injetar procaína, deixa eu escrever aqui do lado, e a dexametasona. Por quê? A procaína e a dexametasona, se cair dentro de um vaso, o paciente não vai passar mal, não vai ter nenhum problema, tá bom? Pode injetar a betametasona? Olha, ela é particulada, né? Ela traz um risco mínimo também, mas eu ainda prefiro usar a dexametasona para fazer essa analgesia no plano espinhal. Bom, aqui vamos mostrar a imagem do tridente, que vocês vão entender como que é. Vamos achar ela por aqui. É uma imagem aqui, ó. Então, quando a gente coloca o transdutor um pouco mais lateral, como mostra aqui essa imagem, ó, já sobre o processo transverso, e dessa imagem também, a gente vai ver assim a sombra acústica, né? Aqui, sombra acústica, levando a imagem do tridente, né? Então a gente sabe que está no processo transverso, e aí a nossa agulha ela vai se direcionar nesse sentido, pegando aqui no processo transverso, e a gente precisa ver o líquido migrando para cá. Não é uma imagem muito clara no ultrassom, mas quando você aplica aqui no processo transverso e tem o ligamento aqui intertransversário, inevitavelmente esse líquido vai entrar aqui embaixo e vai acabar ganhando esse espaço
é o espaço, é o plano paravertebral, onde estão contidos lá as raízes nervosas e, pasmem vocês, pega até o sistema simpático, tá? E isso alivia muito a dor do paciente. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você é fisioterapeuta, procure estudar essa região, né? É uma região anatômica interessante. Faça cursos importantes que leve a você a fazer uma boa técnica injetável no paciente. E você que é paciente, que está aqui nos assistindo, procure um fisioterapeuta especializado que possa melhorar a sua dor fazendo essa técnica injetável. Só lembrando, a técnica injetável ela é só o início do tratamento, tá? O importante é que o paciente, né, e o fisioterapeuta saiba que o exercício é o que vai fazer que essa dor, que essa melhora da dor com a técnica injetável seja mais duradoura. Então, só que o paciente com dor não consegue fazer os exercícios, ele tem uma inibição e não consegue ter uma contração muscular e o paciente não consegue fazer exercícios com dor. Então nós temos que melhorar essa dor. É uma área muito profunda, nossos recursos manuais, o laser, ondas de choque, eles ficam um pouco limitados, principalmente nesses pacientes que têm a melhor idade, né? Aí 60 anos para cima, já fica muito complicado fazer só ajuste quiroprático, osteopatia, laser e ondas de choque. Então a gente precisa melhorar essa dor de forma muito efetiva e a técnica injetável é a minha grande indicação. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse tema, dá o seu like aqui para nós, nos acompanhe para você receber notificações de mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima oportunidade. Até lá.